O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que o engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema dessa semana é Saúde Integral da Mulher. Hoje, a doutora em Saúde Pública Maria Inês da Silva Barbosa vem conversar com a gente sobre a saúde da mulher negra. Eu sou Maria Inês da Silva Barbosa, tenho 67 anos, nascida e criada na periferia de São Paulo, mais especificamente na cidade de Dutra, filha de pais operários. Minha mãe era empregada doméstica, foi empregada doméstica, quando eu nasci já não era mais. Meu pai motorista, e minha mãe, no caso, saiu de casa aos 9 anos de idade para trabalhar numa casa de família. Eu só tive referência de um dos meus tios, que é o que foi também passado para uma família, e os demais eu desconheço, né? Onde estão, devo ter primos e primas, porque eram seis irmãos. Isso é um pouco da minha história. Eu me formei em serviço social, depois fiz todo um encaminhamento pelo serviço social, fiz pós-graduação em serviço social e depois doutorado em saúde pública e trabalhei na rede de saúde pública, né, especificamente no Hospital do Servidor, dentre outras atividades nesse campo, e terminei com minha aposentadoria na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu tenho o cabelo Rastafari, preso, estou usando óculos, tenho um par de brincos brancos, uma guia de contas brancas, vestido branco, porque hoje é dia de Oxalá. E eu espero que a gente tenha realmente uma oportunidade de diálogo entre seres que nos permitam, esse diálogo que nos permita aprofundar e refletir sobre alguns pontos. Eu quero também saudar, nesse sentido, a nossa ancestralidade, a cada um e a cada uma de nós, a quem nos oportuniza o diálogo, a quem é negado o direito de ser e de participar. Eu rememoro nos caminhos trilhados e por trilhar no campo da saúde da população negra, e nós vamos vincular o tema saúde da mulher negra à política nacional de saúde integral da população negra. E eu tenho que rememorar nesses caminhos trilhados e por trilhar no campo da saúde
população negra no seu processo de institucionalização, porque são tantas e tantos corações, mentes, mãos que participam desse processo. Eu sei que eu estou fazendo um recorte, mas dentre eles, várias e várias e várias pessoas e gerações estão presentes. E eu estou fazendo em relação a esse processo mais recente de institucionalização. Então, eu saúdo, já não mais nesse plano, né, material entre nós, mas que nos acompanha desde sempre e fazem parte agora da nossa ancestralidade, a Mãe Beata, Fátima de Oliveira, Oraida, Soni, Majô, Marmo, Mãe Lusa, Edna Muniz, Professor Luizão, a infinita e tantos. Somos negras, negros, indígenas, ciganas e ciganos, brancos e brancas, LGBTQIA+, a plenitude da diversidade da existência. E para abordar esse tema, eu estou trazendo também entre nós Kathleen Romeu, grávida, negra, assassinada de balas que encontram corpos negros que não perdidas são direcionadas. No caso dela, em 8/6/21. E tantas outras datas, Alice Pimentel, Moise, agora recentemente. Quando falamos do assassinato do Moise, estamos falando das suas mães, das suas avós, mulheres, primas, irmãs, todos nós aqui na diáspora, em todo canto. Porque essa é uma luta diaspórica, ampla. São diversas as geografias e geopolíticas, Liz de Vasconcelos, Curuzu, Baixada Fluminense, enfim. Kathleen, a sua e tantas mortes, vidas, revelam nossas entranhas, que importantes são, mas são negadas. Não é natural. Kathleen, a plenitude de sua juventude, do seu gestar, e tantas Kathleens, tantes, cujo direito de ser insere-se em contextos históricos que hierarquizam o ser, a vida que pulsa, que se aparta da natureza, que tem por princípio a dominação de tudo que esteja ao alcance, da exploração e usurpação da riqueza socialmente construída. A sua e tantas mortes antes do tempo, do seu tempo, do nosso, que nega a diversidade e produz desigualdades. Em contextos marcadamente estruturados no patriarcado, classe, racismo e seus tentáculos, para dizer basta é preciso compreender, romper com a naturalização, estabelecer novas bases, estruturas, condições, desconstruir ideias, ideologias, privilégios. Compreender, por exemplo, que falar de pobreza necessariamente implica o seu contraponto, a riqueza. Que relações raciais não se referem somente ao ser negro, racialização vinculada ao processo histórico de bases materiais. Kathleen, a sua e tantas outras mortes concretas e simbólicas, de morte em vida, se expressam também naquelas e naqueles que sequer são vistos, observados, invisíveis, apenas servem para limpar, conduzir, construir e viver em becos, vielas, aglomerados, onde, por exemplo, durante a pandemia, que estamos passando por ela, distanciar-se é figura de retórica. De plantar e não comer, há muito por romper. Kathleen, a sua e tantas outras mortes concretas, simbólicas, diz sobre o nosso processo de reflexão proposto, a saúde da mulher. E ao falarmos saúde da mulher negra, ao trazermos essa diversidade, necessariamente estamos falando do racismo enquanto um dos determinantes sociais. Falar de saúde da população negra é considerar que, dentre os determinantes sociais, o racismo faz parte destes. E isso é resultado de uma luta histórica do movimento, em especial de mulheres negras, que buscam trazer para esse espaço de discussão e reflexão, historicamente falando, chamar a atenção da sociedade brasileira, do Sistema Único de Saúde, com todos os avanços que tivemos nesse campo e que está sendo constantemente atacado,
que, ao não se considerar o racismo como um dos determinantes em saúde, nós estamos deixando de compreender efetivamente o que é o nosso contexto, como essa nação foi forjada e, portanto, sendo partícipe da sua reprodução e não ruptura. E com isso eu quero trazer brevemente um poema que fala de nós, mulheres negras, e que foi feito em memória de Beatriz Nascimento, pela nossa brilhante literata, escritora, poeta, Conceição Evaristo. Isso está em Cadernos Negros, volume 19. E ela fez essa poesia em homenagem, em memória de Beatriz Nascimento, que foi uma grande ativista do movimento negro, intelectual, diretora de cinema, e ela foi assassinada, é parte do processo da violência contra a mulher, do feminicídio, pelo companheiro de uma amiga sua. O poema chama-se A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensam, virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde Ainás, Nizingas, Nhanguebeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede. Conceição Evaristo. Há um provérbio africano, e atentem para a generalização, africano. A África é um continente, tem vários povos, vários países, mas foi dessa forma que eu tive acesso a esse provérbio. E ele diz o seguinte: quer entender o final, preste atenção no começo. Então, para falar de saúde da mulher negra, da saúde da população negra, necessariamente isso nos remete ao nosso contexto político, econômico, cultural. É falar do racismo compreendendo a sua forma de estar, de reproduzir, de estabelecer privilégios, seja no plano. É parte da estrutura que vai se manifestar nas instituições, que vai se manifestar entre pessoas, nas relações interpessoais, e que vai também estar presente na interiorização do racismo por parte do grupo que sofre essa pressão. Sejamos nós, negros e negras, indígenas, ciganos e ciganas, e tanto outros grupos que sofrem, parece, com o peso da usurpação do seu trabalho, da negação da sua forma de ser, da sua cultura, da sua musicalidade, de que tudo isso transformado como em objeto. Por isso é possível se matar um Moise, o rapaz congolês que vive entre nós. Quando nós estamos falando do Moise, nós estamos falando de saúde da mulher. Porque nós estamos falando também da sua mãe, das suas avós, das suas primas, das suas irmãs, das suas mulheres. E é desse tema que nós precisamos ter presente no grande avanço que tivemos, não podemos negar, e do qual somos parte da construção da reforma sanitária, que estabelece o SUS como acesso universal e igualitário a todas as ações e serviços de saúde, garantido mediante políticas públicas, econômicas e sociais. É disso que estamos falando. Essa universalidade, ela tem que refletir, se empenhar em desconstruir
essa sociedade que nega esses processos. E eu lembro aqui, muito rapidamente, porque nós estamos recém-cumpridos 20 anos da Conferência de Durban. Em 2001, a ONU realizou a Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia, a Intolerância em Durban, na África do Sul. Na ocasião, foram estabelecidas a Declaração e o Programa de Ação, que institui uma agenda inovadora e orientada para combater todas as formas de racismo. E tem um momento, né, no Programa de Ação de Durban, que eles vão tratar das origens, causas, formas e manifestações contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas. E diz: reconhecemos que a escravidão e o tráfico escravo, incluindo o tráfico de escravos transatlântico, foram tragédias terríveis na história da humanidade. Não apenas por sua barbárie abominável, mas também em termos de sua magnitude, natureza de organização e especialmente pela negação da essência das vítimas. Ainda, reconhecemos que a escravidão e o tráfico de escravos são crimes contra a humanidade e assim devem ser sempre considerados, especialmente o tráfico de escravos transatlântico, estando entre as maiores manifestações e fontes de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. E que os africanos e afrodescendentes, asiáticos e os povos de origem asiática, bem como os povos indígenas, foram e continuam a ser vítimas destes atos e de suas consequências. Mas para falar disso, é preciso também eu falar do que é ser branco. São relações raciais, de sociedades que foram racializadas e que nós pouco discutimos. E ao não fazermos, não discutirmos, nós permanecemos tendo por referência o ser branco como parâmetro e o outro é que precisa ser analisado, discutido, nominado. Então, eu queria chamar a atenção de que nós estamos falando de relações raciais, nós estamos falando de branqueamento, branquitude, privilégio e desconstruções. Eu poderia aqui trazer uma série de dados. Nós, mulheres negras, morremos mais por morte materna, temos o menor número de consultas pré-natais e somos a maioria dos usuários e usuárias do Sistema Único de Saúde. Ou seja, ao termos essas desigualdades raciais em saúde, nós temos um SUS que não dá certo, que não se consolida, que não se efetiva. Ou seja, trata-se de um tema fundamental. E, historicamente, construímos uma política, construíram-se planos. O tema está, por exemplo, historicamente, né, no Plano Nacional de Política para as Mulheres. Você tem um item lá que era enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia. Isso está na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Basta colocar no Google que vão ter todas essas referências que eu estou tratando. Mas eu quero chamar a atenção para a questão da gestão disso. A institucionalidade, nós alcançamos lutas várias, chegamos lá. Só que se trata também de relações de poder. Se trata de entender que nós estamos numa sociedade capitalista, que necessitamos de organizações e projetos políticos que rompam com essa naturalidade. Eu vou dar um exemplo muito simples, os dados desagregados. Lutamos durante anos e ainda continuamos lutando para ter os dados desagregados, porque a ausência de dados minimiza ou nega os fatos. Fomos acusados de estarmos racializando a sociedade brasileira. A sociedade brasileira está racializada. E o racismo traz benesses para um grupo em detrimento de outros. Então, para a gente... São grandes pinceladas, só para instigar a reflexão. E nós estamos num ano eleitoral e, apesar de termos alcançado a institucionalidade, reconhecer que precisa ter dados agregados,
precisa ter metas diferenciadas, e eu quero tocar nesse ponto e vou encerrando. Se nós sabemos que nós, mulheres negras, morremos mais por morte materna e de causas evitáveis, por que, ao estabelecer uma meta de redução da mortalidade materna, eu não considero essa diferença? Se eu não considero essa diferença, no final, com grande empenho, vai abaixar para os dois grupos, mas a diferença vai continuar entre esses grupos. E ao analisar essa diferença, esse menor número de consultas pré-natais, e isso também joga aí no Google, na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, e vocês terão esses dados. No momento, por exemplo, em que se faz a programação anual de saúde nos municípios, isso não está colocado. Como diria meu velho e bondoso pai, nada, nada e morre na praia. Porque isso, por detrás disso, tem relações de poder. Quem são nossos gestores e gestoras? Iane, quando tratou dessa questão dos dados desagregados, ele estava analisando o censo, né? Até aquele momento que ele escreve o livro Raça e Classe, avalia o que está nesse livro, ele chama atenção que esse vai e vem, no caso dos censos, que uma hora tinha os dados desagregados, outra hora não tinha, uma hora analisava, outra hora não analisava, ele chamou isso da mais nítida expressão dos técnicos, dos gestores que estão à frente das políticas. Porque fica sobre o seu arbítrio analisar ou não isso. Mas, finalizando, eu acho que é um diálogo que requer, né, outros espaços para aprofundarmos. Esse é um ano de eleições. Nós tivemos o ano passado, né? E eu vou citar o caso da Bahia, e a gente tem outros exemplos que propuseram mandatas coletivas, que vêm fazendo isso, que são formas de quebrar isso. Mas aqui, no caso, há todo o movimento do eu quero ela, eu quero a cidade de Salvador. Nós somos a maioria da população e nós temos, se há democracia, nós temos que ser maioria em todos os estratos sociais. Não tem por que não sê-lo. Então, para além do eu quero ela, se buscou também agora é ela, uma mulher negra que vem do ativismo do movimento de mulheres, feminista, negra. É disso que nós estamos falando. Porque os gestores e gestoras vão precisar quebrar em si isto. Porque, como eu disse, no Planeja SUS diz que precisa ter os dados agregados. Isso não caiu do céu. Isso foi construído em terra mesmo por nós mesmos. Mas não é aplicado, não é considerado. Veja a batalha recente, que foi a tensão que nós tivemos que fazer para que os dados da pandemia tivessem o recorte, sendo que já tem portaria do Ministério da Saúde, desde há muito tempo, dizendo que tem que ter os dados agregados em todos os formulários da saúde. Então, precisamos também estar nesse espaço, e esse é um espaço de todos e todas, que tenham, né, como diz Angela Davis, não basta não ser racista. É preciso estar numa luta antirracista. E eu finalizo, né, com parte de um poema de Maya Angelou, que recentemente foi homenageada nos Estados Unidos. Ela foi uma ativista social, escritora, poeta, e primeira mulher negra a ter sua imagem estampada em moedas nos Estados Unidos, após quase 8 anos da sua morte, que foi 18 de maio de 2014, aos 86 anos. Eu me levanto, de um passado enraizado eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção ao novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados e antepassadas, eu acrescento. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado, a que eu acrescento, da mulher escravizada, da criança, do jovem,
da jovem. E assim eu me levanto, estejamos juntas, porque só nós que podemos romper com tudo isso que está aí, rompendo também em nós essa concepção da hierarquia de seres humanos e abrindo mão de privilégios e compartilhando a riqueza socialmente construída. Espero e desejo que a gente tenha a oportunidade de nos aprofundarmos nisso, do que foi esse processo, de que foi a construção dessa política, que desafio que temos que enfrentar, qual o papel do controle social nesse processo. Restituir o que ganhamos após muita luta, através da Lei Orgânica 81/42, do controle e participação social, que se iniciaram, e até uma experiência de São Paulo, na Zona Leste, de mulheres na Zona Leste, dos conselhos locais de saúde, para além dos conselhos municipais, regionais, estadual e nacional, porque as pessoas vivem no território. Então, quando falamos de um menor número de consultas pré-natais, temos que nos lembrar o que é o horário de funcionamento da unidade básica de saúde tem a ver com isso. Uma unidade que funciona das 8 às 17, eu tenho que me perguntar quem eu deixo de fora, como eu deixo de fora, e vincular, levantar questões, se inquietar, que essa e aquela determinadas mulheres vão ter um menor número de consultas pré-natais e, consequentemente, vai ampliar a sua possibilidade de ter um evento negativo, que no momento de trazer vidas, ela perca a sua. Obrigado. Estamos aí para continuar nos dialogando num ano extremamente importante em que precisamos rever todo esse processo, inclusive de privatização, de apropriação do Sistema Único de Saúde, porque quem perde com isso somos nós, mulheres negras, mulheres pobres, indígenas, brancas pobres, enfim. Obrigada. Olá, sou a vereadora Socorro Nogueira, executando o segundo mandato no município de Santana, no estado do Amapá. Em 1932, tivemos o direito de votar e sermos votadas. É uma luta de mais de 100 anos. Hoje, essa conquista nos fortalece como mulheres guerreiras que não desistimos na primeira dificuldade que somos submetidas. Somos mais de 50% do eleitorado brasileiro, mas não refletimos a nossa representação política no nosso país para mudar esse cenário de mulheres na política. Mulher tem voz ativa e o número de mulheres na política é fundamental para a democracia do nosso país. Só depende de você, mulher de coragem. Venha e faça a diferença. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã nos encontraremos na roda de conversa com Benita Spinelli, que é enfermeira sanitarista e obstetra, Maria Flor Guerreira, que é educadora intercultural indígena Pataxó, e a assistente social e secretária da Subregional Internacional de Serviços Públicos no Brasil, Denise Mota Dal. Também será conosco Maria Inês da Silva Barbosa, que é doutora em saúde pública, e a mediação é com Maia Aguilera. Todos os nossos programas estão na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.